Olá bruxas, olá bruxos, bem-vindos aqui a mais um vídeo desse canal falando de bruxaria, de sagrado feminino e sagrado masculino. E hoje eu vou continuar falando de sagrado feminino, mas o sagrado feminino é real, um sagrado feminino democrático, um sagrado feminino pé no chão. No outro momento eu falei sobre o divino sinistro feminino, né, sobre aí o culto às deusas negras e como essas deusas aí têm o seu papel importante na nossa jornada. Hoje eu vou falar de o sagrado feminino pé no chão, desmistificando aí muitas ideias que se tem hoje em dia sobre o sagrado feminino, né? E assim, fala-se tanto de sagrado feminino, e aqui eu falo tanto, e só para relembrar, né, o que é esse sagrado feminino que a gente tanto fala? Bom, o sagrado feminino, o nome já está dizendo, ele nos ajuda a lembrar de nós como mulheres sagradas, né? Da nossa parte divina, da nossa deusa interior. E o sagrado feminino, ele vem nos ajudar a nos reconectar com a nossa essência, com os nossos ciclos naturais, a gente entrar em harmonia com a terra, com a natureza, com os ciclos da lua, com os ciclos das águas. Entrar em harmonia com o meio que a gente vive, que interage com a gente o tempo todo, né? Então, com o advento, o patriarcado, enfim, muitos fatores, né? A rotina de hoje em dia, a correria, a luta por sobrevivência, né? Por uma vida melhor, acaba nos afastando desses ciclos que em outros tempos era tão honrado, tão celebrado e tão respeitado, e que nos tornava sagradas e poderosas. E o sagrado feminino, ele visa nos reconectar com esses ciclos, com a nossa parte selvagem, a nossa parte sagrada, com respeito aos nossos ciclos, entendendo que tudo que é relacionado ao nosso corpo é sagrado, é divino, merece atenção e merece respeito. E por que o sagrado feminino real? Por que eu trouxe esse termo? Bom, quando a gente fala de sagrado feminino hoje em dia, e a gente vai dar uma pesquisada aí pelas redes sociais, a gente se depara com coisas muito parecidas. Por exemplo, são círculos, são tendas vermelhas, são covens, são clãs, são experiências xamânicas, né, são retiros, todos voltados para o sagrado feminino, entre aspas, né? Não desmerecendo tudo isso, porque isso também é muito importante. É muito bom a mulher que tem essa oportunidade, esse privilégio de vivenciar uma experiência assim, de viver numa comunidade, de se religar com essa natureza, de ter essa experiência. Mas o fato é que a grande maioria das mulheres, por isso que eu trouxe a questão do pé no chão e da realidade, a grande maioria das mulheres que estuda, que trabalha, que tem uma jornada dupla, que mora na periferia, que cuida dos filhos, cuida dos netos, é mãe solo. A maioria de nós, porque eu me incluo também nesse grupo de mulheres, que é a maioria, né, da nossa população, a gente não tem essa disponibilidade, a gente não tem esse tempo. Principalmente porque essas vivências, elas são geralmente muito caras, muito inacessíveis. Então isso acaba distanciando muito essas mulheres mais comuns, que o sagrado feminino precisa chegar até elas, mas elas não sabem muito bem por onde começar. Isso acaba desestimulando, acaba afastando dessas vivências, desse sagrado feminino, né? Que quando a gente vê essas vivências nas redes sociais, a gente se depara com muita superficialidade. A verdade é essa. Porque, primeiramente, são mulheres padrão. E aqui eu não estou desmerecendo e nem colocando ninguém como vilão ou dizendo que uma coisa é boa e uma coisa é ruim. Eu estou falando no sentido de desmistificar muitas coisas e trazer essa união, trazer uma luz, esse entendimento, né? É óbvio que existem mulheres que têm mais privilégios, outras não. Independente de onde você veio, do que você faz. Mas o fato é que o foco nesse tipo de vivência são mulheres com corpos esculturais, geralmente mulheres jovens, que têm uma rede de apoio, que têm uma condição financeira um pouco melhor. Então, elas têm essa possibilidade de ter essas vivências, né? De repente, de passar uma semana numa vivência ou um final de semana, e geralmente são coisas que custam muito caro, né? E assim, a gente sabe que existe um comércio hoje em dia, e tudo bem,
né? Existem vivências que são realmente muito importantes, mas o bom disso acaba que gera muita ilusão. Então você se depara com coisas que são ilusórias, né? Aquela perfeição, aquela coisa bonita, aquela coisa que foge da realidade. Como é que uma mulher que, por exemplo, tem que pegar ônibus todo dia para trabalhar, que cuida dos filhos, cuida dos netos, ela tem condições de vivenciar um sagrado desse? Então, essa mulher que está na correria, muitas vezes ela olha para aquilo tudo e vê assim: eu não faço parte disso, isso não é para mim. Sendo que isso é uma mentira, é uma coisa totalmente irreal. Então, por isso que a gente precisa ter esse olhar respeitoso, com bom senso, para essas vivências, né? E ter ali o bom senso de identificar o que é real, o que não é real, o que condiz com a realidade, o que é uma ilusão, o que é somente um comércio vazio. Porque eu falo por experiência própria, né? Já passei por algumas situações, conheço pessoas que já passaram por algumas situações de vivências como essas, de tendas e círculos, e a experiência não foi agradável. Porque o que a gente vê é só mesmo a comercialização. Não existe de fato, em alguns locais, um aprofundamento, realmente um trabalho de autoconhecimento, essa religação, essa conexão, essa reconexão com o nosso sagrado, né? Então, esse sagrado que é muito exposto, que está muito em foco, geralmente ele é muito cheio de ilusões. E falando do sagrado feminino real, o que eu quero dizer é que não importa de onde você veio, não importa se você está fora do padrão, né? Então, esse sagrado feminino ele precisa contemplar todas essas mulheres, né? Das mulheres que estão fora do padrão, que não têm um corpo escultural, das mulheres mais velhas, sim, porque nunca é tarde para a gente começar a se conhecer, né? Conhecer os nossos ciclos, a nossa parte sagrada. As mulheres que estão na correria, que de repente vê um altar maravilhoso e não tem condições ou não tem tempo para montar uma estrutura mais complexa, mais cara, né? E o cansaço do dia a dia mesmo, né? Uma mulher ali que mora na periferia, que é CLT, esse sagrado, ele não só precisa, como ele deve chegar para essas mulheres também, para que elas entendam a sua parte sagrada, para que elas entendam que elas entrar, né, nesse ciclo, nessa harmonia com a natureza, conhecendo seu corpo, conhecendo as suas emoções, conhecendo a sua sacralidade, ajuda muito até nas batalhas do dia a dia e na melhoria de vida. Então, é o sagrado feminino real. É aquele que não contempla as mulheres mais comuns, mas são justamente essas mulheres mais comuns, mulheres fora do padrão, mulheres mais velhas, mulheres periféricas, mulheres com dupla jornada, mulheres cansadas e exaustas, que esse sagrado precisa contemplar e precisa chegar até elas. Então, a gente não precisa esperar, por exemplo, existe muitos padrões, muitas caixinhas que querem nos colocar. É porque você tem que ter o cabelo comprido. Eu já ouvi isso. Você é bruxa, você tem que deixar seu cabelo crescer. É porque você tem que emagrecer. É porque você já está muito velha para essas coisas. Isso não existe. A mulher, com todas as suas cicatrizes, com todas as suas histórias de vida, com o seu tempo de vida, né, a sua sabedoria, ela merece e ela precisa ser contemplada e precisa ser olhada com esse carinho. E a deusa abraça todas essas mulheres porque toda mulher é sagrada. Seja ela jovem, seja ela mãe, seja ela um pouco mais velha, seja ela do jeito que for, esse sagrado precisa chegar até elas. E eu trouxe aqui o sagrado feminino real, por quê? Porque esse sagrado feminino, que é mais pé no chão, que muitas vezes foge dos holofotes, ele nos resgata, ele nos dá esse empoderamento no dia a dia. Como, por exemplo, a mulher que trabalha fora, que precisa dizer um não, né, que precisa impor limites no ambiente de trabalho. A mulher que precisa desse senso de comunidade, né, a mulher que é muitas vezes sozinha, que precisa de uma rede de apoio. Então, quando existe esse senso de comunidade, esse senso de ajuda, né, esse apoio entre as mulheres que têm essa consciência de sagrado feminino, a jornada acaba sendo mais leve,
né? E as oportunidades chegam, as mudanças chegam. Então, por isso que é importante também falar sobre isso, né? Sair da ilusão, dessa coisa muito distante e trazer esse sagrado para nossa realidade, para nossa realidade do dia a dia, da correria, de quem trabalha, de quem estuda. E nesse sentido, eu trouxe aqui o exemplo de 3 deusas, que são deusas, cada deusa, né, tem a sua mitologia, tem a sua simbologia, e ela tem sempre algumas lições para nos trazer, né? Bom, primeira é uma deusa grega, a deusa Hestia, que ela é a deusa do fogo sagrado. A deusa Hestia, ela é uma deusa que ela não está no Olimpo, ela é uma deusa do lar, ela está dentro das nossas casas. Então ela era cultuada dentro de casa, geralmente ali no fogão, na lareira, ela era guardiã do fogo sagrado. E ela tinha essa expressão de cuidado, de alimentar, de nutrir, né? O fogo que mantém aquela chama daquela casa acesa. Então, quando a gente olha para a nossa realidade, Hestia, ela está muito presente, né? Quando a gente tem essa conexão e esse entendimento, nessa mulher que cuida da sua família, cuida do seu lar, que agrega, né? Ela nutre a sua família, ela nutre os seus, ela mantém a chama acesa, ela mantém aquele lar em harmonia, mas ela também se nutre, né? Por ser uma deusa do fogo sagrado que nutre, que alimenta, ela nutre os outros enquanto ela se nutre. Então, quando ela está ali cozinhando para os seus entes queridos, para os seus familiares, para os seus agregados, ela também está se nutrindo, ela está movimentando o seu fogo. E ali ela não pode esquecer de si mesma, porque toda fase da deusa, ela tem o seu lado sombra também, né? E é esse lado que a gente precisa olhar, principalmente para essas mulheres menos favorecidas, como por exemplo a doação, né? Você se preocupar com seus filhos, com o seu sustento, com as lutas do dia a dia. É muito bonito que você nutra, que você seja essa fortaleza, que você seja essa base forte, esse fogo primordial. Mas é extremamente importante não se perder nas sombras. Em que sentido? Você nutrir e esquecer de se nutrir. Então, é manter essa harmonia. Enquanto você nutre, você também se nutre. Enquanto você mantém a chama da sua casa acesa, você também se alimenta desse fogo, dessa nutrição. E assim você agrega, e assim você faz magia, e assim você vai se fortalecendo. Um outro exemplo é a deusa Deméter, também grega, que é uma deusa da terra, é uma deusa que fala de fertilidade, né? Uma deusa da natureza. E o que é que ela tem a ver com essas mulheres mais comuns, né? A deusa Deméter é aquela que ela expressa a sua dor, né? Então, toda a natureza, ela expressa na natureza, né, a simbologia dela. Quando ela perde a filha, ela não fica calada. Toda a natureza se manifesta, toda a natureza entende, porque ela está se expressando, ela está expressando essa dor. Então, ela tem uma coisa relacionada à justiça também. Então, a deusa Deméter, essa grande mãe que sofre, ela está muito relacionada aí com as mulheres mais da periferia, as nossas mulheres mais comuns, nós mulheres mais comuns, né? Então, ela não se cala, ela tem voz, ela se expressa, ela não guarda tudo para si. Ela tem voz, ela tem vez, ela sabe impor limites. Então, Deméter tem essa questão da nutrição, por ser uma deusa da agricultura também, uma deusa da terra, então ela nutre, mas ao mesmo tempo ela faz justiça, ao mesmo tempo ela não se cala, ela sabe impor limites, ela sabe dizer não, e ela sabe expressar quando algo não está do agrado dela, né? Ela sabe expressar a sua dor para ela ser ouvida, para ela ser amparada. Então é uma grande mãe que tem muito a nos dizer no nosso dia a dia, né? Naquela voz que muitas vezes se cala, naquela injustiça que a gente muitas vezes não fala nada por medo, né? Então Deméter faz nos lembrar disso, né? Dessa parte da justiça, da gente não se calar e da gente se expressar, né? Quando algo não vai bem e assim resolver. Outras deusas são as deusas matris, que são as 3 matriarcas celtas. Elas não são necessariamente deusas, elas são espíritos sagrados. Elas geralmente vêm 3 e geralmente elas vêm com pães, com frutas ou acompanhadas de crianças.
E o que elas têm para nos ensinar é o senso de comunidade. Né? Elas são espíritos que nutrem ali a comunidade, a vila, e trazendo para o nosso dia a dia a questão da periferia, a questão ali da nossa vizinhança, dos agregados, né? Então, cultuar essas deusas, trazer essa energia, nos traz esse senso de comunidade, né? A gente sabe que a bruxaria, o paganismo, ele tem essa questão da individualidade, da solidão, mas uma bruxa sozinha, as coisas ficam muito mais difíceis. A gente tem que mesclar, né, essa solitude com esse senso de comunidade, né? Porque os juntos, nos juntos é que a gente se fortalece, né? Nessa união. Então, essas deusas, elas nos fazem lembrar o que é dessa troca, dessa ajuda mútua, esse senso de comunidade em que um fortalece o outro, principalmente entre mulheres, né? Uma vai fortalecendo a outra, uma vai ajudando a outra, e assim vai se criando uma rede de apoio que é tão necessária nos dias de hoje. E falando de mulheres comuns, né? As mulheres que estão aí na correria, que muitas vezes não têm um tempo para se dedicar a esse sagrado, é importante estudar sobre a deusa, sobre os ciclos da lua, os nossos ciclos naturais, a nossa menstruação, né, as várias faces da vida que a gente vai passando e a sacralidade de todos esses momentos, né? A deusa em si, ela tem 4 fases. Então, entender essas 4 fases é uma virada de chave para a gente entender a nossa parte sagrada, para a gente respeitar os nossos momentos e para a gente trazer essa força para o nosso dia a dia. Por exemplo, a face donzela. E aqui são faces da nossa psique. Não tem a ver com idade, sim, idade cronológica, né? A gente sabe que tem diferenças na maturidade, no entendimento das coisas, mas isso pode oscilar. Você pode vivenciar essas faces em diferentes momentos da sua vida. Por exemplo, a face donzela. Ela é uma face que mostra o que? Toda a vitalidade, né? É o novo, é a descoberta das coisas, né? Aquela impetuosidade, aquela vontade de vencer. Então, não necessariamente a face donzela tem a ver com a questão biológica, né? Fisicamente falando de virgindade, não. É essa face mais livre, em que você está ali colocando toda a força nos seus projetos, no novo, iniciando uma nova jornada com a vitalidade, com essa garra. É a Diana, a caçadora, é a Artemis, né, que corre em busca do seu objetivo. E durante a nossa vida, em muitos momentos, a gente vai oscilando entre essas faces, né? Por exemplo, quando você inicia um novo emprego, quando você inicia um novo projeto. Então, é importante se conectar com alguma dessas faces, né? Nesse sentido, na face donzela. Para quê? Para colocar toda essa força desse momento, toda essa energia, toda essa garra, né? Para empreender, para começar, seja um novo trabalho, seja iniciar na academia, iniciar o cuidado com o corpo, seja iniciar aí um novo negócio, um novo relacionamento. Né? O novo, é um novo chegando que precisa de vitalidade, precisa de empenho. Então ele é muito representado por essa face da donzela, né? Em que a gente está buscando ali uma melhoria de vida, buscando o novo. E a segunda face é a fase mãe, né? A deusa mãe. E essa face, além da maternidade, claro, ela não tem necessariamente a ver com você ser mãe biologicamente, com você parir. A gente gesta de várias maneiras, né? Gesta um novo projeto, a gente gesta uma nova fase da vida da gente. Então, a questão da mãe tem muito essa questão de nutrir também. Então, independente se você é mãe biologicamente ou não, em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos da nossa vida, a gente precisa dessa face mãe, dessa expressão que é de agregar, nutrir, orientar, né? E assim essa união, essa expressão trazer frutos. Então aqui é uma face mais calma, mas ao mesmo tempo uma face mais madura, em que você não age tanto por impulso que talvez a face donzela agiria, né? Você age com mais cautela porque você já tem maturidade, você já tem uma certa experiência de vida, você já sabe doar e você sabe também impor limites.
né? Então, estudar cada uma dessas faces é muito importante para a gente se entender como mulher no mundo, a gente impor limites, a gente dizer não, a gente saber onde vai colocar ou não colocar a nossa energia, onde a gente vai investir, onde a gente vai cortar. Então, ver como é importante, né? Não é uma bobagem estudar essas faces da deusa, para a gente se entender. Uma outra face que as pessoas pouco falam é a face feiticeira, que é a face em que a gente, geralmente ela é representada aí quando estamos na TPM, né? Por quê? Porque é uma face mais de isolamento, de reflexão, de autocuidado. É uma face em que a gente está recalculando a rota, né? É a face da feiticeira, aquela que tem um olhar mais frio, é aquela que observa, aquela que reorganiza as coisas, né? Então, é uma face mais de introspecção, sim, mas é uma face de muita força, né? Em que você está se preparando para retomar um projeto ou para começar um projeto novo. É quando você está se preparando para começar a mudar a sua vida e assim você fazer ali as mudanças necessárias. Então é a face que a gente encontra o nosso poder, né? É a face da bruxa, da feiticeira, aquela que olha para dentro de si. É como se fosse a face da lua negra, né? Que a gente fica nesse estado mais de introspecção para recalcular a rota, para fazer uma reavaliação da nossa vida. Então, essa é a face da feiticeira, aquela que se distancia um pouco da sua vida e tem aquele olhar de observadora, para ela fazer as mudanças necessárias, para ela saber ali o que ela quer investir, o que ela não quer investir também, para ela fazer as mudanças, né, e assim seguir em frente. E a outra face é a face anciã, né? A face anciã também tem essa questão da introspecção, mas tem uma questão da sabedoria também, de passar os conhecimentos. Então, a anciã é aquela que já adquiriu uma certa experiência de vida e ela sabe ensinar as outras mulheres. Ela traz essa sabedoria, ela traz essa bagagem. É uma face de entendimento da sua própria vida, da sua força, do que você já viveu também, né? Biologicamente representada aí pela face da menopausa, né? A face da terceira idade, mulheres mais velhas, que tem muita sabedoria. Então, entender a face anciã é muito bom, principalmente no mundo em que a gente só é valorizada quando a gente é jovem, quando a gente é bonita, é entender a beleza desse momento e o quanto esse momento é rico para nós, né? O quanto ele é desafiador, sim, não vamos ser hipócritas, porque a velhice, ela assusta, né? Mas é entender que existe muita beleza, que a gente tem muito para ensinar também, né? Que a gente também pode continuar aprendendo. E tem a ver com a idade cronológica, sim. Mas, falando energeticamente, sempre tem aquele momento que a gente adquire mais uma certa maturidade e a gente precisa passar um conhecimento para aquelas que não vivenciaram ainda tudo que a gente vivenciou. Então, independente da idade, a gente pode incorporar essa face anciã, a conselheira, a sábia, aquela que já passou por muitas experiências ou certas experiências, e ela sabe muito bem direcionar, sabe orientar, sabe trazer essa sabedoria, essa calmaria, né? Essa questão mais da diplomacia e do ensinamento, né? Então, entender essas quatro faces faz a gente se entender como mulher sagrada. Em cada uma dessas faces, com as suas expressões, a gente tem ferramentas poderosas para o nosso dia a dia, para a nossa correria do dia a dia, para as nossas lutas diárias, para aquele momento desafiador, né? Aquele momento de cansaço, de exaustão que muitas vezes chega, né? Não seria hipócrita aqui de dizer que é tudo às mil maravilhas no sagrado feminino. Na bruxaria não é. A gente tem muitas lutas, a gente tem o nosso cansaço, a nossa exaustão, momentos de desesperança. Mas se reconectar com essas faces, com esse sagrado real, com esse sagrado que chega, é extremamente importante.
e é muito engrandecedor, né? Expande muito a nossa consciência, nos traz de volta o nosso poder que nos foi retomado, né? Porque ao longo do tempo, toda essa sacralidade foi demonizada, foi sendo afastada, foi sendo transformada em algo feio, algo negativo. Por quê? Porque existe muito poder tendo esses entendimentos. E a gente pode trazer ritualísticas simples no nosso dia a dia. Quando a gente tem esse entendimento dos elementos, dos nossos ciclos que precisam ser respeitados, dessas faces da deusa, a gente vai colocando no dia a dia algumas ritualísticas, como por exemplo o ato de cozinhar, né? O nosso banho se tornar uma coisa sagrada, um chá que a gente toma, um momento ali, nem que seja meia hora que você está sozinha, que você respira com consciência, que você pensa ali sobre a sua vida e ali você recarrega suas baterias. É você se olhar no espelho e é você se respeitar, né? O sagrado feminino, ele é democrático, porque um sagrado feminino que contempla só um grupo de mulheres não é um sagrado feminino real. Ele precisa contemplar todo tipo de mulher, com todos os seus corpos, com todas as suas histórias de vida, com todas as suas cicatrizes, as suas dores, as suas imperfeições, né? Seja jovem, seja mais velha, independente da sexualidade. Então, é o sagrado feminino que contempla todas essas mulheres, né? Que todas as mulheres, elas são sagradas, todas as mulheres têm a sua beleza e têm a sua riqueza de sabedoria, de ensinamentos. E eu não poderia deixar de falar de sagrado feminino real sem falar da figura das nossas amadas e queridas pombagiras, né? Nossos espíritos aí, guardiões, as nossas mulheres poderosas, nossas poderosas ancestrais. As pombagiras, elas são a própria expressão da mulher real, né? Não é aquela mulher que está lá isolada no castelo e distante. A pombagira, ela está na rua, ela está na encruzilhada, ela está nos becos, ela está no cemitério, ela está em todos os espaços, né? Quando a gente adentra no mundo das pombagiras, a gente vê todas as histórias de vida que elas tiveram, muitas vezes de dor, de sofrimento, de abandono, de abusos, cada uma com sua individualidade, com a sua história pessoal, mas as pombagiras, elas são a personificação da mulher real, da mulher periférica, da mulher que viveu e vive à margem da sociedade, da mulher que luta por uma vida melhor, que luta por sobrevivência, que luta pelos seus, né, pelos seus agregados, filhos, netos, enfim. E é super importante a gente se conectar com as nossas pombagiras, né? Porque elas são a personificação desse sagrado feminino resistente, que luta, que sobrevive apesar de. E por que é importante cultuar essas mulheres poderosas, nossas ancestrais? Porque elas nos falam sobre a nossa força, né? Então, o espelho da pombagira, né, que algumas delas carregam, tem sempre essa simbologia, ela nos faz olhar para nós de verdade, sem as máscaras da sociedade, sem as imposições, sem essas cargas negativas que vão colocando nas nossas costas. Então, a pombagira, ela tem esse poder da gente se olhar com respeito e com verdade. A pombagira, ela é o que ela é, ela não tem medo, ela faz o que precisa ser feito, ela sabe impor limites, ela sabe dizer não com firmeza, ela se respeita e ela sabe impor respeito. Então, olha como é importante a gente entender a energia da pombagira e cultuar, né, as nossas ancestrais. E fala de mulheres reais, mulheres mais velhas, mulheres que sofreram, a malandragem que a gente precisa ter para a gente sobreviver no dia a dia, que é caótico, que é de muita correria. Então a gente muitas vezes precisa encarar essa figura da pombagira, seja dando uma risada, né, uma gargalhada para afastar o mal, para impor respeito, né, seja você usar o seu batonzão vermelho ali e colocar essa máscara de poder, né, de atitude empoderada. Seja você saber dos seus limites e impor limites. Então imagina você num ambiente de trabalho que é opressor, que você tem um chefe abusivo, você entender a energia da pombagira e trazer a energia dessas mulheres
para você conseguir se sobressair, para você conseguir esse empoderamento, impor limites e dizer o não. Imaginando no seu dia a dia aí, com o seu cansaço diário, você sentir a força dessa mulher te sustentando, né, te dando esse apoio, te direcionando para ter uma vida melhor, para ter essa vida mais leve e para obter aí as suas conquistas. Então, falar das pombagiras e falar do sagrado feminino real é super importante, é mais do que importante, é extremamente necessário, né? Porque as pombagiras, elas não estão aqui, né, só para trazer homem ou trazer mulher, né? Tem muita ilusão em torno das pombagiras, e elas são e foram mulheres reais, e elas nos ensinam sobre esse poder, o poder da comunidade, o poder de se impor, de se respeitar, de se olhar verdadeiramente, de ter a força e de ter a garra para lutar por uma vida melhor, para sobreviver, para alçar voos mais altos, para não se conformar, né? As pombagiras, elas não se conformam e não se conformaram com uma vida que foi imposta a elas. Elas sempre lutaram aí por uma vida melhor, e elas nos ensinam isso. Então, vamos cultuar as nossas pombagiras, vamos pelo menos estudar sobre elas, entender essa força, entender essa energia, esse fogo das pombagiras, né? Esse fogo primordial, toda essa potência da natureza, que são as nossas poderosas guardiãs. E vamos entender que o sagrado feminino é para todas, né? Então, eu não preciso emagrecer para me cultuar o sagrado feminino, eu não preciso deixar o meu cabelo crescer, eu não preciso ter muito dinheiro, eu não preciso estar uma semana numa vivência, né? Não que isso sejam coisas erradas, mas ele não se resume só a isso. O sagrado feminino é para todas, para toda mulher que quer fazer essa reconexão, essa religação com a natureza e com os ciclos da natureza, e quer acessar esse poder que está aí disponível para a gente, né? Todo esse poder, todo esse entendimento, ele está aí disponível, basta a gente se realinhar, basta a gente se olhar com respeito, com carinho, né? A gente precisa também ser gentil com nós mesmas, e quando a gente se olha com gentileza, e a gente começa a fazer algo pela gente mesmo, as coisas começam a fluir. Quando a gente olha para o outro, mas a gente também olha para si. Quando a gente cuida, mas a gente permite ser cuidado e a gente se cuida. Quando a gente não se abandona, né? Então, o Sagrado Feminino é muito sobre isso, sobre não se abandonar. É agregar, é nutrir, é cuidar, é empoderar, fortalecer uns aos outros, mas também ter aí essa sua individualidade. Saber até onde você pode ir, saber dizer não, saber impor limites e se olhar com respeito e se cuidar sempre, e se priorizar. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, peço para curtir e para comentar, para dar essa força.